Fala, gente, ó quem tá aqui, é nós de novo, mostrando o painel do carro, tá? Muita gente tá com curiosidade quanto à iluminação do painel. Eu vou mostrar aqui o dash, né? Dash do carro. Tem que achar aqui, peraí. Uma hora eu acho. Vou ficar virando essa chave aqui, não vai dar certo, né? É pra cima, né? Ó, esse é o painel do veículo, tá? Pra você que tem curiosidade, deixa eu só, peraí, ficou meio, peraí, não, tem que testar de novo. Ficou meio a chave, é assim, isso que eu queria mostrar, até o final. Ah lá. Assim como mostrei no outro vídeo, ele é retroiluminado. O que é retroiluminado? Ai, que susto, sempre me assusta. Jesus. Então, o que acontece? Retroiluminado é um painel. Ele tem retroprojeção de luz. Ele é iluminado por trás, né? E isso faz com que o painel trabalhe com menos luz, né? Dependendo, pode ser uma luz LED, uma luz fraca, tá? Então, é bem mais funcional. É um carro que, se você parar para pensar, economiza mais bateria que muitos. Por exemplo, a retroiluminação do painel, principalmente da Fiat, que é essa daqui, é um painel bem mais claro de se ver, tá? Não tem tanto lugar para mostrar. Tem uma telinha de computador de bordo ali, petitinha ali, que mostra trip, total e parcial, tá? Trip é medida daqui em algum lugar. Trip é medida daqui em algum lugar, como assim? Você quer medir de um lugar para o outro, você usa ela. Você zera ela, apertando, segurando por alguns segundos, você consegue zerar a trip. Então você mede daqui até algum lugar que você quiser. Por exemplo, tipo, você escolhe um determinado lugar, faz a medida de quilometragem. Ele mede em quilômetros, né? X metros, até quilômetros, né? Até o infinito, quando você quiser, né? Se não quiser zerar nunca ela, não precisa. Tá? Ela não desaparece quando você tira a bateria do carro, então ela é bem simples, mas é bem usual e funcional. Bom para medir, fazer teste de quanto seu carro está fazendo, ou pede o antigrão aí quanto que ele faz por litro, ou se você quiser, tiver com o carro um tempo aí, faz a medida também, é bem prático. Se você tem um carro desse, o painel dele tem tudo que você precisa. Medidor de combustível à esquerda, marcando tudo ali bonitinho. O econômetro, esse verde, amarelo e branco. Verde, amarelo e branco é a faixa de gasto de economia do veículo, tá? O velocímetro com a velocidade de até 200 por hora, impresso ali no painel, tá? Esse computadorzinho de bordo, computadorzinho em bordo não, é de bordo, embaixo aí acende laranja, com quilometragem total, parcial e trip. Quilometragem total, parcial, trip, tá certo. Deixa eu ver, à esquerda tem um símbolo da injeção. Tá aqui. À direita você tem o medidor de temperatura do veículo e à direita é o botão que você reseta o trip. A trip. Deixa eu ver, medidor de temperatura, botão reset. É isso. Bom, funcionalidades que você tem nesse painel, tem bem mais luzes aqui embaixo que podem acender, tá? Várias luzes aí, tá bom? É um painel super econômico e prático. O volante ele é feito de material injetado, é uma espuma injetada, tá? Ele é bem firme, né? Porém ele é bem, como chama? Bem macio para você usar. Ele é muito macio mesmo, tá? Então se você tem dúvida, ó, bem macio mesmo. É um painel que tem ali o botão de pisca-alerta, aqui você tem a chave aqui, ó. A chave do farol, comando do pisca, lampejador, farol, comando do pisca, lampejador, tudo aqui bonitinho. Você tem limpador do para-brisa dianteiro e traseiro. Acho que acabou a alavanca. Tá, acabou. Você tem tudo no comando, tem ali bonitinho, o espacinho aqui entre o painel e o volante, tudo okzinho, entendeu? O que acontece? É muito bom mesmo esse painel, super funcional, tá? Se você não conhece esse painel, esse é o painel que o Fiat Uno Economy Way, que é esse modelo aqui, 2010, 11, 2011, né? 10, 11, 11, 10, 11, né? Também equipou a linha Palio, tá? Toda a linha da Fiat do 2006, se não me engano, 6 ou 3, não, 6 em diante, tá? Eu acho que é uma coisa assim, tá? Se eu não estou certo. A linha Fire também tem esse mesmo painel. É um painel retroiluminado, impresso. Esse painel é impresso, muda de carro para carro. Tem carro que onde é o econômetro é o contagiros, tá? Ou o relógio, né? Tem os medidor de combustível junto com o de temperatura, aí tem contagiros onde está o econômetro aí, e lá é um relógio, ou contagiros, não, acho que é isso. Aí o medidor de combustível junto com temperatura de água à esquerda ali.
É um carro muito prático para você usar no dia a dia, é simples, o painel tem uma fácil leitura, o ponteiro dele é iluminado, como vocês viram na carga, né, quando você liga a chave. Tá? É um carro bem prático, não cansa a vista, não tem como regular o brilho do painel, tá? É um brilho fixo, mas tem como você desligar o painel e ficar com ele funcional assim, só desligado mesmo, só aceso a trip. Igual vocês viram também, que quando você não acende o farol, ele só acende aquela parte de baixo ali, as luzes do painel, mas não vai acender a trip, tá bom? No mais do que isso, é um painel super intuitivo, né, para você que dirige esse carro à noite ou que tem interesse em dirigir o veículo à noite. É um painel que é bem prático para você mexer. Bom, tem outras diferenças de painel? Tem. Os painéis mais antigos são painéis por cabos, tá? Todos esses ponteiros seriam movidos por cabos, né? O econômetro talvez não teria como tirar, ou tirando do sistema de mistura, alguma coisa do carburador, algum sistema da bomba de vácuo, alguma coisa assim. Seria o econômetro, alguma coisa mais por aí, tá? Mais ou mais o chip teria que ser um outro sensor, né? Talvez no câmbio ou um sensor independente, tá? Porque esse aqui é diferente. Qual a diferença desse painel para os painéis mais modernos? Eu falei no vídeo anterior, mas esse, como é dedicado ao painel, eu vou esclarecer bastante isso. O medidor de combustível, geralmente nos carros mais antigos, era por cabo de aço, depois passou para ser elétrico. Esse aqui é na bomba de combustível, tá? O econômetro ele é ligado no sensor da injeção, no próprio módulo de injeção, ou é tirado no cabeçote do veículo, onde circula o ar, tá? Depende. É por ali. Um desses lugares aí ele é tirado para fazer a leitura. O de temperatura ou é tirado hoje em dia na injeção, ou também no cabeçote do motor ali perto ali onde fica o sensor de água do radiador. Que vai para o radiador, né? Ah, o que acontece? Para você que tem interesse em comprar esse carro, tem que saber que o velocímetro dele. Eu não tenho certeza se esse aqui é por cabo de aço ainda. Tem uns eu acho que ainda é por cabo de aço, tá? O velocímetro. Tem outros que já é sensor, como fala, eletrônico, por fios, né? Esse aqui eu não tenho certeza ao certo, tá? Mas o odômetro total parcial. Odômetro total parcial, acho que isso é um sensor que fica na injeção. Ele mede a escala de quilometragem, né? Assim como todo o resto. As luzes do painel são ligadas no sensor de injeção, que também faz medidas no carro, né? Dali que sai o comando para todas as medidas, daí que equaliza o motor também para funcionar em certos combustíveis, temperatura, etc e tal. É um carro bem prático para você guiar no dia a dia. As luzes do painel te ajudam bem, são bem visíveis, assim, tipo, você consegue ver numa boa, tá? Ele tem o modo recover. O modo recover é quando ele acende a luzinha da injeção e te leva para casa. Isso funciona muito bem nesse carro. É um carro bastante prático para você dirigir e usar no dia a dia. Se fosse você, eu acho super legal esse painel, mais do que acho que é só isso, mas eu acho que é um carro super bom para você que tem ou que quer comprar. Esse painel é um dos melhores que tem, é o mais intuitivo, o mais tecnológico que teve na linha Fiat Palio Uno. Palio Uno, principalmente, né, é um painel mais lógico que teve, foi esse, que tem tudo que você precisa no dia a dia. Mas eu acho que no mais é isso mesmo, tá? Tem esse painel em outras cores? Sim, tem esse painel em outras cores. Com outros grafismos, mas com a mesma funcionalidade. Os mesmos sensores e medidores nas mesmas localidades. Muda de carro para carro? Sim. A Fiat tem esse negócio de fazer a mudança, mas sempre são mudanças agradáveis. As mudanças agradáveis ali funcionam bem, né? No decorrer do carro, aí o veículo acaba que te entrega todos os sensores do jeito certo e correto, com sempre um nível de qualidade da luz e iluminação geral bom. Para você que tem esse carro, tem curiosidade se dá pra mudar a cor ali, fazer alguma coisa. Tem como fazer, tá? Mas eu não recomendo, essa cor já é bem legal, o carro é tão lindo com esse painel, olha que lindo. Se você tem interesse em saber quanto custa um carro com esse painel para frente, geralmente está girando na faixa de 6, 8, 10, 12 por aí, pra cima, tá? 6, 8, 10, 12 pra cima, porque são painéis de 2006 pra cá. 2006 pra cá eu acho que é, porque 2003 eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que 2006, deixa eu ver, 2006, eu acho que é 2006. Acho que é, acho que tenho certeza que é. Então ele já é. Então se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você
não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, curte, compartilha. Espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.